Saudações retumbantes. Seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Já tomou o seu café? Agora é a oportunidade. Vamos à nossa sequência dos milagres de Jesus. Hoje chegando no terceiro milagre. E já lhe adianto, é muito conhecido, é chamado de a pesca maravilhosa. Mas eu pergunto, será que esse era o melhor nome para esse milagre? Bem, como o nosso grande tema aqui é a fé, eu quero sim compartilhar aqui como é esse milagre, mas quero responder a duas perguntas. Primeiro quem é a pessoa? Qual é o tipo da pessoa que o Senhor Jesus quer presentear com a fé? Qual é esse tipo? E a minha segunda pergunta é, como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus desenvolve, presenteia a fé para alguém? Pois bem, Lucas 5 tem uma narrativa muito especial. A Bíblia diz que num determinado dia, Jesus começou a ser apertado por uma multidão que queria ouvir os ensinos, a palavra de Deus. E ele estava junto de um lago, chamado de Lago de Genezaré. A Bíblia também o chama de Mar da Galileia. Então, Jesus viu dois barcos junto da praia. E os pescadores estavam lavando as redes. Então Jesus, veja que massa, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu para ele, vai com o barquinho, afasta aqui da praia. E aí então, Simão Pedro acatou, foi com o barquinho e foi uma boa sacada acústica de Jesus, né? A turma tá ali na beira desse lago, ele entra no barquinho, afasta um pouco, tem aquele aqui, ó, espelho d'água, as pessoas, a voz, a distância, tudo maravilhoso. Então ele tá agora no barquinho de Simão Pedro. E depois que ele fala os ensinos, o versículo 4 de Lucas 5 diz que Jesus vira agora para Simão e diz, vai para o fundo, lance as redes para pescar. Respondeu Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. E então eles fizeram isso. Foram para onde Jesus tinha dito e lançaram as redes. E apanharam uma quantidade imensa de peixes. A Bíblia chega a dizer que rompiam as redes de tanto do peixe. Então, a turma do barco de Simão Pedro fizeram sinais para os companheiros lá do outro barco, que ainda estava lá na praiazinha do lago, para que fossem ajudá-los, e eles encheram ambos os barcos, e a Bíblia chega a dizer que foi quase a ponto de irem a pique, afundar. Aqui está terminando a narrativa desse milagre, e ela é muito curiosa, o jeito que termina. Porque após essa pesca maravilhosa, o versículo 8 diz que viu Pedro o que aconteceu. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor Jesus, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Porque à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros, bem como Tiago e João, que eram pescadores, filhos do Zebedeu. Disse Jesus a Simão Pedro, não tem medo não. Daqui por diante você vai ser pescador de homens. Último versículo. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Um espetáculo esse milagre. Um espetáculo. A minha primeira pergunta eu disse aqui no início que eu quero responder a duas perguntas. Primeiro qual é o tipo de gente
que Jesus procura para poder presentear com a fé. E aqui eu quero fazer uma introdução. Eu já vi muita gente que diz assim, veja, eu acho bonito até esse negócio da Bíblia de Jesus, mas sabe o que é? Eu estou no período mais crítico da vida. Muito trabalho, estudo e planos e família e que loucura, mas sabe, eu acho que vai chegar um tempo, sabe, que eu vou estar assim mais leve, mais tranquilo e eu vou ter mais curiosidade sim com isso daí. Curioso, o texto diz aqui que a pessoa que está sendo presenteada com uma fé genuína é um trabalhador cansado. Muito curioso, Pedro diz para Jesus, nós trabalhamos a noite inteira. Acho que isso comunica muita coisa e essa é a minha primeira lição. Não deixa para depois. Jesus nunca procurou desocupado. Aqui nesse milagre fica nítido que o Senhor vai atrás daquele que teria todos os argumentos de agenda para dizer, outra hora, eu trabalhei a noite inteira. O Senhor nem sabe o que é isso. Que ó, eu sou trabalhador de subsistência. É matando um leão por dia. Vai chegar um tempo aí que eu vou... Não. É exatamente aquele que está de manhã ainda trabalhando, que trabalhou a noite inteira, que Jesus quer visitar com a verdadeira fé. Meu segundo ponto, qual é a pessoa que Jesus quer presentear com a verdadeira fé? Eu respondo para você, a pessoa que está vivendo uma crise. E eu vou chamar de uma crise com efeitos até emocionais. Uai, o texto diz, eles são pescadores profissionais. Por que um pescador profissional passa uma noite inteira tentando pescar? Porque ele tem que vender o peixe de manhã. Deve ter o cara lá da feira, não sei se nem eles mesmo tinham a banquinha deles na feira. Imagina a frustração. Você não tem, vejam que eles vivem em uma época que não tem o freezer, do congelador. Não, companheiro, é aqui, ó. E eles passam a noite inteira e eles não têm nada. Sabe o que é uma crise financeira? A pessoa não ter nada. Eles estão cansados, são profundamente trabalhadores e eles estão emocionalmente abalados. Por quê? Porque é de manhã e eles não têm nada. Eles têm as famílias, nós sabemos que Pedro era casado, eles têm as suas obrigações, eles só não têm nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez muita gente não goste disso, mas é uma curiosidade. Me parece que as grandes crises da vida, elas são molas propulsoras para um encontro transformador com Jesus. Muito comum. A pessoa está lidando com aquela grande crise financeira, como o caso deles, relacional, enfermidade, emocional. E de repente parece que aqueles que são os momentos que a gente menos gostaria de enfrentar, muitas das vezes são as grandes agendas de Deus para que a gente esteja preparado para receber o maior presente que Jesus pode dar para alguém, que é uma fé transformadora. E com isso eu queria aqui te encorajar, não desperdiça não sua crise. Sério. Não acha que ela é sem razão. Nós vimos aqui, o primeiro milagre foi uma crise. Acabou a festa. O segundo milagre era uma crise. O cara está com um filho doente. Aqui nós temos homens que estão enfrentando uma crise pessoal. Eles não conseguem que o trabalho deles dê rendimento. Isso não comunica alguma coisa? Comunica. Eu estou persuadido pela Bíblia e pela experiência que é no meio de broncas pesadas que parece que o Senhor Jesus nos leva para um ambiente onde o nosso coração e a nossa mente estão prontos para receber a genuína fé. E aí então esses componentes, eles chegam aqui em uma grande curiosidade que eu vou chamar de humildade. Porque, gente, você percebeu? Jesus dá os ensinos
Ele está no barco de pescadores profissionais, os caras passaram a noite trabalhando, eles já estavam de manhã lavando as redes, aí vem Jesus, filho de um carpinteiro, um cara que tem sabedoria aqui para falar, vira para os pescadores e dizem assim, pega o barquinho, vai para aquele lado de lá do lago e joga as redes. Qual é o normal? Vou tomar meu café. O normal é o cara dizer assim, Jesus, vê só, bonito, fala o senhor, agora de pescaria entendo eu. Veja, nós pescamos à noite porque é o melhor momento para pegar. Nós já vasculhamos esse lago aqui inteiro. Agora a gente até já lavou as redes. Aí agora nós vamos, nós não temos energia, não temos força, as redes estão limpas, vai sujar tudo de novo, não faz sentido. Mas parece que esse trabalhador cansado, que lida com uma crise, ele é levado a uma humildade que eu penso que é a preparação de um coraçãozinho para receber a genuína fé. Veja que lindo a fala de Simão Pedro. Ele não tem aquela obediência estoica, é claro. Não, ele diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja, eu acho isso espetacular. É alguém que não está nada bem. A fala dele demonstra isso. Eu estou cansado, eu estou sem recursos, não prestou e tem mais. No fundo, eu não entendo direito a tua palavra. Acho estranho. Não me parece que ela é oportuna. Não me parece que ela é nem correta. Só que eu estou quebrado. Então eu vou seguir a tua palavra. Que espetáculo. Na minha opinião, um dos grandes bloqueios para recebermos o presente da fé, eu vou dizer de um jeito mais duro que eu posso, é a arrogância. Deus na sua agenda vem te quebrando, Ele te mostra, traz, aí você se sente cansado, você se sente em crise, mas você diz para você mesmo que você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que é certo, você sabe, e você não se submete à palavra de Jesus. Pedro está quebrado, Pedro nem entende por quê, Pedro nem acha que vai dar certo, mas uma humildade deixa o coração dele molinho. Ele diz, eu vou fazer o que a tua palavra diz. Eu vou fazer. Nesse momento, ocorre a pesca maravilhosa. É como se Jesus daqui tivesse aqui, ó. Fala, cardume, bora tucunaré. Não sei nem que peixe que tinha lá nesse lago. Bora pra rede. Pula na rede, pessoal. A Bíblia diz que uma quantidade enorme de peixes vai para o rumo daquela rede. Eles levantam, não conseguem, chamam os outros colegas de barquinho, eles se juntam, quase que os barcos afundam. Um negócio maravilhoso. É um milagre extrasensorial, é. Mas a minha pergunta é, terminou aqui a narrativa? Não, não terminou. De repente, a narrativa do milagre, lembrem-se que os milagres, eles são narrados como um sinal. A gente precisa ir a eles para encontrar o que está profundo, para encontrar o que está por dentro. O que alguém em crise financeira, que tem uma indústria de pesca, que tem banquinha na feira, que precisa vender peixe, o que uma pessoa dessa, quando consegue pescar um monte de peixe, o que era para acontecer? Ué, normal. Era para eles chegarem na praia, uhul, 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 chama todo, nós vamos vender, nós vamos embamburrar aqui, chama a turma e já avisa que a feira está aberta hoje e nós vamos resolver. Muito curioso, porque o que normalmente todos nós queremos no meio de uma grande crise que nós enfrentamos é resolver a crise.
E aqui ocorre o verdadeiro milagre. Quando esses homens, eles são alcançados pelo milagre que resolvia a crise que eles tinham, é aqui que o verdadeiro milagre acontece. Eu vou dizer para vocês, os olhos espirituais de Pedro se abrem. Só agora ele entendeu quem é Jesus. E ele entendeu quem ele é. Esse é o jeitinho do Senhor Jesus nos presentear com a verdadeira fé. Esse homem chega na praia e, em lugar dele estar deslumbrado com a quantidade de peixes, com o negócio indo lá para cima, é uma maravilha o que ocorre. Ele simplesmente diz: Senhor Jesus, retira-te de mim. Eu sou pecador. De alguma forma, foi naquele momento que ele entendeu quem era Jesus. Só tem um que pode, com o seu pensamento, com a sua palavra, fazer com que os peixes de um lago, que estão todos escondidos, caminhem para uma mesma rede. Ele é Deus. Mas não só isso. Ele é Deus e ele veio até mim. Só que Pedro, ele entende, porque ele sabe quem ele é. E só eu sei quem eu sou, e só você. E se nós pecamos, não só por ação, mas por palavra e por pensamentos, e você está diante da presença de Deus, o que Pedro está dizendo é, lascou tudo. Ele sabe quem eu sou, ele sabe dos meus pensamentos, ele sabe das minhas mentiras, ele sabe das minhas esquisitices, ele sabe da minha avareza, ele sabe da minha imoralidade, ele sabe de tudo. Afasta de mim, eu sou pecador. Muito curioso. Nesse momento, a gente está vendo como é que Jesus nos presenteia com a fé. Em algum momento, Ele abre os nossos olhos espirituais para sabermos que Ele é Deus e que veio até nós. Ele abre os nossos olhos espirituais para perceber que nós não merecemos a presença dEle. E que nós somos pecadores. E que o pecador, o pecado que ele comete, ele é primeiramente contra Deus. Portanto, se Deus é justo, a condenação tem que vir para mim, pecador. É isso que acontece. E como é que é o desfecho? Como é que ao final esse negócio transforma completamente a vida desse cara? Jesus não desfaz o que ele falou. Jesus não diz, não, Pedro, que é isso, cara? Rapaz, você é uma das reservas éticas que nós temos aqui, pelo amor de Deus, você é o cara. Jesus não faz isso. Ele fala, não, Pedro, não tem, que é isso, rapaz? Não. Engraçado, porque Jesus, ele não é contra o que está por trás da fala de Pedro, que ele está reconhecendo Jesus como Senhor. Ele usa a expressão Kyrios. Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Jesus não vai contra. Ele está dizendo, retira de mim porque eu sou pecador. Ele não vai contra. Apenas ele diz, pode me seguir. Sem medo. Pode me seguir. Sem medo. O que está por trás dessa fala de Jesus? O nome disso é graça. O que Jesus está dizendo para ele é, você tem razão. Você está na presença de Deus. Você tem razão. Eu desci, me esvaziei, assumi a figura humana para vir até você. Você tem razão. Você é pecador. E o seu pecado, ele é por natureza contra Deus. Você tem razão. Não teria uma esperança para você, porque você sabe que merece condenação. Mas aqui por trás o que Jesus está dizendo é, mas não precisa ter medo.
Pode ficar comigo. Como? Como que Jesus, sabendo que Ele é Deus, e Deus é perfeito e santo e não pode compactuar com o pecado, como que Ele, sabendo que Pedro é pecador e merece a condenação, como que Jesus pode dizer, vem, sem medo? Só tem uma explicação. Jesus sabia que ele iria assumir a condenação que Pedro merecia. Quando Jesus diz, não temas, me segue, a gente tem aqui a graça. Você não merece mesmo não, Pedro. Talvez o que você merecesse seria a condenação. Mas eu darei a minha vida por você. Eu vou ser condenado pelos seus pecados. E nesse momento, Deus é tão justo que Ele não condena por 2 vezes um mesmo pecador. Se Ele condenar os pecados de Pedro na pessoa de Cristo, lá na cruz, então Pedro pode caminhar sem medo. Sabe como é que termina essa história? Pedro é tão atropelado pela graça, ele fica tão absorto com Jesus dizendo, não precisa ter medo, isso eu resolvo. E o último texto diz que eles arrastam os barcos sobre a praia, eu vou ler e você presta atenção, e deixando tudo, o seguiu. O que é deixando tudo? Eu vou dizer para você. Eles deixam os barcos, eles deixam os peixes. Isso daqui revela muito sobre como que o Senhor Jesus nos presenteia com a fé. É muito comum, e eu disse no início, que as crises nos levem a Jesus, e até de modo humilde, você já tentou e não consegue resolver o relacionamento com seus pais, você já tentou e não consegue resolver o relacionamento com seus filhos, você já tentou e não consegue se curar dessa doença, desse problema crônico, você já tentou e não consegue resolver o seu problema financeiro, você está quebrado, você está humilhado e você procura Jesus, tá certo? Mas o texto diz que quando na crise você procura Jesus para resolver a sua crise, você pode ser surpreendido ao receber algo muito maior do que o que você acha que é o que você precisa. Às vezes nós achamos que o que nós precisamos é aquela reconciliação, é ser curado daquela doença, é resolvermos aquele problema financeiro, e tudo isso é maravilhoso se acontecer. Mas o Senhor Jesus nesse texto está dizendo, o verdadeiro milagre é quando você, para além da solução da sua crise, você tem um encontro pessoal comigo. Você conhece quem eu sou, você entende quem você é, e você sabe que eu resolvo, não a sua crise, eu resolvo a sua eternidade. Por isso, vá a Jesus mesmo, vá com seus problemas, clame a Ele mesmo, mas te prepara. Porque se Ele estiver atraindo você para dar a verdadeira fé, Ele vai revelar para você muito mais. Ele vai revelar quem Ele é. Ele é Salvador. Quem Ele é? Ele é o próprio Deus que vem até você. Quem é você? Você é um falho. Você é um pecador. Você não consegue resolver as suas broncas. Que dirá a sua eternidade? Vá a Ele. Pode ser que no final desse enredo, como foi na história aqui desses pescadores, você também vai perceber que Jesus é muito mais valioso do que qualquer grande sucesso que alguém pode conquistar nessa terra. Eles deixam tudo para seguir o Senhor Jesus. Que espetáculo! Por isso que eu falei no início, será que o nome desse milagre deveria ser a pesca maravilhosa? Fiquei pensando que talvez o verdadeiro milagre seria a transformação maravilhosa. O encontro maravilhoso, o abandono maravilhoso, não sei, mas o verdadeiro milagre é a transformação que Pedro aqui teve ao ser encontrado de uma maneira muito mais profunda pelo Senhor Jesus. Não é especial? Me permitam terminar com essa prece, com essa oração. Deus querido, os teus milagres são sinais que revelam coisas muito mais profundas para nós do que a própria narrativa. E hoje aqui, mais uma vez,
Quanta coisa preciosa o Senhor nos ensina. Aplica ao nosso coração. Quem sabe o Senhor nos atrai a Ti. Quem sabe o Senhor, para além das nossas broncas e crises, o Senhor abra os nossos olhos espirituais para compreendermos que estávamos perdidos, mas compreendermos que o Senhor Jesus vem exatamente para nos salvar da nossa perdição de pecados. E Ele salva por assumir no nosso lugar uma condenação que era nossa. Que esse encontro que transforma não só o hoje, mas a eternidade, aqueça os nossos corações e desenvolva a verdadeira fé. No nome de Jesus. Amém. Um forte abraço!